Fala galera, tudo certinho? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai concluir essa lista de cinemática em duas dimensões. Essa questão aqui é uma questão bem tranquila. Num experimento são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito. Isso significa vácuo. De maneira que os corpos em movimento apresentem resistência do ar desprezível. Por meio de sensores e fotografia estroboscópica, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento em que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante que a bola B é lançada horizontalmente com velocidade v. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que, antes de responder, a gente já pensa aqui. O movimento na vertical ele é independente do movimento na horizontal. Então, não importa se a bola B está se movendo para a direita ou para a esquerda, com a velocidade que também não importa, sempre vai ter uma aceleração igual a g para baixo, que não vai ser influenciada por essa velocidade. Então, uma bala e uma bola de papel vão chegar ao solo exatamente no mesmo instante, caso elas estejam no vácuo. Então, a bola A tem o tempo de queda menor, não tem como, sempre vai ter que ser igual. Então, a única alternativa que fala sobre tempos iguais é essa aqui. Os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola B descreve um movimento uniforme. Movimento uniforme? Não, a bola B está descendo acelerada, que nem a A, então é movimento uniformemente variado. As duas componentes não... Ele está dizendo aqui, as duas componentes da velocidade da bola B são descritas por um movimento uniforme variado. Não, a única componente que é descrita por um movimento uniforme variado é a componente vertical. Letra E. Os tempos de queda das duas bolas são iguais, perfeito. E a bola A descreve um movimento uniforme variado. A bola A está descrevendo um movimento uniforme variado, que nem a B, para baixo, né? Então a gente tem nossa campeã aqui, a letra E. Agora nós podemos avançar para a questão 13. Um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo a uma velocidade de 108 km por hora. Lembra lá das transformações, isso aqui já é 30 metros por segundo. Um passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão de uma altura de 1 metro na mesma direção e sentido de deslocamento do trem uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância de 5 metros do ponto de arremesso. O intervalo de tempo e segundos que a bola leva para atingir o piso é cerca de... Então, desenha a situação. Você tem um trem a 30 metros por segundo, tem um carinha lá dentro do trem, ele pega uma bola e joga no trem, no chão do trem. E ela cai 5 metros de distância dele. Esse rapaz, do referencial dele, ele está em repouso. Do nosso referencial, ele está com 30 metros por segundo. Mas, bora estudar aqui a física dentro do trem? Tem que ser a mesma da física aqui fora. Se caiu de uma altura de 1 metro, não importa a velocidade do trem. Isso daqui vai ser, se o movimento horizontal é independente do vertical, então o tempo de descida vai funcionar como se ele estivesse parado. É a raiz quadrada de 2h sobre g. Só que ó, o problema que dá aqui. h é 1, então vai ficar a raiz de 2 vezes 1 sobre 10. Só que a gente não sabe a raiz de cabeça de 0,2. Então a gente tem que fazer o seguinte, aproximar tudo. Eu sei que aproximadamente a raiz de 2 é 1,4, porque tem que saber, né? E a raiz de 10 é aproximadamente 3,16, por causa daquela regrinha lá de ordem de grandeza. Eu tenho que dividir 1,4 por 3,16. Vocês percebem que 1,4 é quase 1,5, quase. Então,
é quase 0,5. O de cima é quase metade do de baixo. Então não preciso fazer nem essa conta toda que eu fiz aqui, aproximando. Era só pensar aqui um pouquinho, que eles estão bem próximos. Então vai ser o resultado de 0,5 aproximadamente. Não precisa fazer essa conta. E lá na alternativa, o único que está próximo de 0,5 é esse aqui. É a letra C. Vamos para a próxima, questão 14. 3 bolas, x, y, z. Eu já fiz essa questão aqui, no material aí do YouTube. São lançadas da borda de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo e mesma direção e sentido. A tabela abaixo mostra as magnitudes das massas e das velocidades iniciais das bolas. Gente, a massa não vai influenciar em nada no movimento deles, porque a aceleração da gravidade não depende da massa. E a velocidade inicial de 20, 10 e 8. As relações entre os respectivos tempos de queda, Tx, Ty e Tz das bolas, se elas vão todas cair da mesma altura, se são lançadas da borda de uma mesa, é a mesma mesa para todo mundo. A única coisa que vai mudar são as velocidades. O módulo das velocidades, porque elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, os tempos de queda são todos iguais. Todos vão atingir o chão no mesmo intervalo de tempo, porque o movimento que elas têm para chegar no chão é um movimento vertical. Enquanto que essa velocidade aqui são velocidades horizontais, que não afetam em nada a nossa descida. Então, a alternativa D, todos os tempos são iguais, como você pode ver aqui no gabarito. E agora vamos para a questão 15. Tá? É uma questão assim, um pouquinho mais complicada. Em toda a prova olímpica de arremesso, seja ela de dardo, de disco, de martelo ou de peso, os atletas sempre procuram arremessar os objetos quando estes formam um ângulo de 45 graus. Por que será? Porque é o ângulo de alcance máximo. É para esse valor de ângulo que um corpo arremessado percorre a maior distância horizontal comparativamente a corpos arremessados com velocidade de mesmo modo. A figura abaixo mostra a trajetória de um projétil que obteve o maior alcance possível. Então ele teve um ângulo aí de 45 graus. Para essa velocidade de lançamento, com base na figura, nos conhecimentos sobre composição de movimentos deixados por Galileu e nos conhecimentos de cinemática, pode-se afirmar que... Por que ele falou aqui de Galileu, gente? Porque, além de ter sido um físico interessante Interessante não, né? Importante no desenvolvimento da física e da ciência moderna. E aqui a gente vai ter uma questãozinha de proporção de Galileu. Se vocês lembrarem da proporção de Galileu, fica fácil de ver. Mas não precisa saber para fazer a questão não. Letra A. Segundo Galileu, o lançamento oblíquo é formado por uma composição de dois movimentos independentes. Um horizontal, onde a velocidade é variável. Gente, a velocidade horizontal ela não é variável. O próprio desenho aqui te mostra isso. Ó. Vx está sempre do mesmo tamanho. Vx não muda. O que está mudando é Vy. Então essa alternativa já está falsa. Letra B. A componente vertical da velocidade no início do movimento possuía módulo igual a 20. Como é que eu vou descobrir isso? Quantos segundos demorou até parar? Demorou 3 segundos, né? Se demorou 3 segundos, ele foi perdendo de 10 em 10. 10, 20, 30. Teve que perder 30, então a velocidade inicial dele é 30. Não tem como ser 20. Isso é só uma resolução rápida. Se você quiser, você pode botar na fórmula de velocidade inicial no eixo y. É o Vy, né, do MUV. Se o alcance obtido pelo projétil foi máximo, então a componente horizontal da velocidade no início do movimento era maior que a componente vertical no mesmo instante. Ele não disse que o alcance é máximo? Quando o alcance é máximo, o ângulo é de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Então as velocidades no ângulo de 45 graus, a velocidade na vertical e na horizontal no início são idênticas, porque o ângulo
tem o seno e o cosseno equivalentes. Então não tem como a componente horizontal ser maior do que a vertical. Letra D. O deslocamento vertical do projétil no quinto segundo foi 3 vezes maior que o deslocamento vertical no quarto segundo de movimento. Essa é a alternativa correta e, para isso, a gente tem que utilizar a proporção de Galileu. Vou deixar para o final. Bora ver por que a letra E é falsa. Na vertical, o projétil percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Gente, na vertical, o objeto está percorrendo um MUV. No MUV, as distâncias sempre são diferentes. Se um corpo está indo acelerado, à medida que ele vai se acelerando, ele vai percorrendo no mesmo intervalo de tempo, como se fosse de 1 em 1 segundo, e ele está percorrendo cada vez maiores distâncias. Essa é a proporção de Galileu. A proporção de Galileu diz o seguinte: diz que se você está se movendo de 1 em 1 segundo, primeiro você vai percorrer 1 metro, sei lá, se sua aceleração fosse exatamente 1 metro por segundo ao quadrado. De 1 em 1 segundo, você vai percorrer primeiro 1 metro, no segundo segundo você vai percorrer 3 metros, no terceiro segundo você vai percorrer 5 metros. Então, observem como as distâncias estão mudando. Essa é a proporção de Galileu. Se você quer saber a distância total percorrida, você tem que somar essas aqui. 1 mais 3, 4. De 4 para 5 segundos, passou 1 segundo, né? Então, é como se fosse essa passagem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser fazer conta para descobrir a proporção de Galileu, você pode fazer. Só que fica enorme assim. E a proporção de Galileu você só olha e responde. Observem por quê. De 4 para 5 segundos, primeiro o corpo estava parado, velocidade 0, aqui em cima. Do 3 para o 4, imagine que ele percorreu 1. Do 4 para o 5, ele tem que ter percorrido 3. Então, esse do 3 para o 4 mais do 4 para o 5 tem 4 de distância, né? Lembrando que eu estou falando aqui o número 4 é uma proporção, como se fosse 3 vezes. Olha o que ele está dizendo na letra D. O deslocamento vertical do projétil no quinto segundo estava sendo aqui, ó, do 3 para o 4 foi 1, do 4 para o 5 tem que ser 3. Foi 3 vezes maior que o deslocamento vertical no quarto segundo de movimento. No quarto segundo que ele diz é do 3 para o 4. Do 3 para o 4 foi 1 e do 4 para o 5 foi 3. 3 é justamente 1 vezes 3, o triplo, né? Então, 3 vezes maior. Se você quiser matematizar isso, bora lá. A gente tem aqui, ó, a posição no eixo Y é dada pela equação do movimento uniformemente variado, e você descobre que a posição no eixo Y, a equação, posição inicial 0, velocidade inicial 30, aceleração da gravidade dividido por 2 vai dar 5, negativa, que é durante todo o movimento negativo, e eu sei que a altura máxima é VOY ao quadrado sobre 2G. VOY ao quadrado, eu sei que VOY é 30, ao quadrado vai dar 900, dividido por 2G vai dar 45 metros. Quando o tempo é 5 segundos, o objeto, se você substituir aqui onde tem T e colocar o 5, ele vai estar 25 metros de altura. E quando o T é 4, está 40 metros de altura. Bora comparar aqui com a altura máxima. Se eu pegar no tempo 5, tem quanto de distância aqui? Ó? De 45 até 25 você tem 15 metros. E no tempo igual a 4, de 45 até 40 você tem 5 metros. Então perceba que a distância no 5, esses 15, são 3 vezes a distância percorrida no 4. Então passou só 1 segundo de diferença e ele percorreu o triplo da distância. Do 3 para o 4 ele percorreu 5 metros e do 4 para o 5 ele percorreu mais 15. Então observa como mudou esse passo
o passo que a gente vai dar no movimento uniformemente variado, ele vai estar sempre mudando. Então, bora voltar aqui com um pouquinho de matemática. Se o alcance obtido pelo projétil foi máximo, então a componente horizontal da velocidade no início do movimento era maior. Não pode ser, justamente porque quando o seno é igual ao cosseno, as velocidades são iguais. A componente vertical da velocidade no início do movimento possuía módulo igual a 20. Quando você vai ver, dá exatamente 30. Pode usar até o tempo de subida. O tempo de subida é VY sobre G. G é 10. 10 passa multiplicando, vai virar 30. Ou você pode ir fazendo aqui, somando de 1 em 1 segundo, você vai somando 10. E na letra A, a gente vê que é falso porque na horizontal é um movimento uniforme. Galera, isso é tudo de exercício. Então a alternativa correta é a letra D mesmo. Esse gabarito, conferir ele aqui agora, ele está todo bonitinho, todo certinho. A única coisa que está errado mesmo é que aqui está exercício de fixação e é ao contrário. Exercício de aprendizagem vem primeiro, depois exercício de fixação. Isso é tudo e aí aguardem a aula de movimento circular uniforme. Bons estudos para vocês e paciência nessa quarentena aí, viu? Valeu, tchau, tchau.